capítulo 20, verso 7. Deus é fiel. Aleluia. Muita gente bonita num lugar só. Gente, eu já vi esse templo passar por reformas. Reverendo não deve lembrar não, mas eu já fiz a aula do seminário. Não, lá de Londrina, lá do STF não. Sou americano. Já fiz módulo aqui. E a gente tem um mestrado de lá, estudamos juntos aqui muito tempo já. Atos capítulo 20, verso 7 diz: no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão, comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quero falar daquilo que Jesus me chamou para fazer há mais de 30 anos atrás. Mais de 30 anos atrás eu era um jovem, um adolescente, e aqui nessa cidade eu recebi a notícia mais triste da minha vida, de que eu tinha perdido minha mãe. Minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos, e eu na igreja, sempre fui da igreja, servindo o Senhor, mas a perda da minha mãe tirou meu chão. E ficou minhas duas irmãs mais novas, meu pai, então, para nos sustentar, foi trabalhar no exterior, e eu fiquei cuidando das minhas duas irmãs. E eu tive que envelhecer 10 anos, 15 anos, em uma semana. Tive que começar a olhar para a casa delas, tive que começar a fazer uma série de coisas, só que eu não aguentei a pressão. Eu logo tive uma depressão muito forte, e essa depressão não foi bem curada, porque naquela época eu não podia falar que tinha depressão. Você lembra disso? Você lembra de alguém com depressão 25 anos atrás? Não tinha. Mas tinha, mas não tinha. Tinha, mas não tinha. Todo mundo entendeu? Tinha, mas não podia, né? Era assim, ó, lá no Rio de Janeiro, eu ouvi falar que tem uma pessoa lá que não está bem, não. Era assim a nossa vida antigamente? Eu ouvi falar que em São Paulo alguém divorciou uma vez lá no Cano. A vida era assim. E eu então entrei para um processo de uma frieza muito grande. E o que aconteceu comigo? Eu me perdi dentro da igreja. Comecei a ser uma pessoa que me envolvi com pornografia. Essa depressão me fez perder minha identidade e eu virei um apaixonado pela morte. Eu escrevi mais de 150 bilhetes suicida. E eu só queria morrer. E não foi assim um ano, nem dois, foi muito tempo. E eu fiquei assim, eu vinha para o culto, eu não trazia a Bíblia, eu ficava olhando, e os pastores falavam as frases prontas, e eu dizia: por que esse cara está falando isso? Minha mãe era a única crente lá de casa. Aí Jesus vai e leva a minha mãe. Você sabe o que os médicos colocaram no atestado da minha mãe? Até hoje não sabe do que ela faleceu. Até hoje não sabe. E eu fiquei então muito sem entender, foi um peso muito grande para mim, e aquilo se desenvolveu, e eu, além de envolvido com o que não devia, pensando constantemente, flertando com a morte, comecei a fazer o plano certinho do meu suicídio. Eu ia pegar um botijão de gás, levar para o banheiro, que não tinha janela, e eu ia abrir esse gás, eu ia morrer. E eu comecei então a viver uma série de coisas que me puseram num ponto muito ruim. Quando eu olho para trás e eu me lembro bem claro, que um dia eu fui visitado pelo Espírito de Jesus de uma forma como eu nunca fui antes. Bem quando eu ia deixando a adolescência para entrar para ser jovem, eu fui convidado por um amigo meu para poder ir na casa dele depois do culto, e eu ia para o culto, era para ver menina mesmo, eu ia com raiva de Deus mesmo. Eu não levava uma Bíblia, eu não queria saber de nada, eu ficava lá no fundo, eu ficava dando nota, passava uma menina, eu falava: opa, aí me serve, hein, Jesus? Passava outra, era isso que eu fazia. E ele falou: vamos jogar Atari. Quem lembra de Atari? Coisa antiga.
Atari, bom demais. Melhor que esses PS5, tudo. Eu fui jogar Atari, porque eu era pobre, eu estava querendo morrer, eu estava na pornografia, meu pai estava longe, eu achava que Jesus estava de marcação comigo, fui. Chego lá, cadê o Atari? O menino fala, quebrou hoje de tarde. Eu falei, eu quero quebrar a sua cara, que eu vou quebrar. Eu vim aqui por causa disso, lá no bairro Saudade, aqui em Belo Horizonte. Saudade não tem esse nome à toa, é longe, né? Então, o que aconteceu? Cheguei lá, e aí, quando não tinha o que fazer, era 4 amigos. Um deles olhou para a gente e falou assim, gente, você quer matar de raiva uma pessoa que não está bem com Deus? Você quer pegar um líder e revelar quem ele é você falar as palavras proibidas, vamos orar. Vamos orar. Por quê? Porque oração separa homem de menino. Oração separa fã de discípulo. Oração separa gente que está numa empolgação atrás de like, de gente que quer ganhar vidas para o Senhor. E quando ele falou, vamos orar, eu estava na casa da outra pessoa. Eu lembro que eu dei um passo para trás, cruzei o braço assim e falei, não. Aí o outro menino também falou, não, o dono da casa. Um outro amigo meu, Juninho, falou, sim. Eu olhei para o Juninho e falei, caramba, por que esse cara abriu a boca? Aí esse outro, mais crente que nós tudo, começou a orar com ele. Deus, em nome de Jesus. Gente, não sei o que aconteceu. O Juninho, paf, no chão. E começa a gemer e a gritar. Ah! Aí eu olhei para o outro menino, o Claudinho, e falei, nossa, Claudinho, olha aí. E aí, eu cruzei o braço mesmo, porque eu fiquei com raiva. Eu não tinha saído de casa para isso. Mas o Claudinho fingiu. Depois a moça ficou assim, amém, Senhor, amém. Eu olhei para ele e falei assim, você é um cretino. Você, ó, isso aí não tem... Nós não viemos aqui para isso. E ele ria, e o outro lá gemendo. E eu lembro que no meio disso, esse rapaz levanta, olha para mim e fala assim, agora é você. Olha para esse líder do lado aí e fala assim, agora é você. Agora é você. Gente, na hora que ele falou, agora é você, eu trabalhava nessa época de recepcionista. Então eu aprendi que você não pode trabalhar com os pés assim. Você tem que trabalhar assim, ó. Se você trabalha de pé, você tem que trocar pé. Senão você morre. Eu pus um pé na frente e outro atrás e firmei aqui. Eu falei assim, eu não caio. E dentro de mim me deu uma raiva. Por que esse cara vai orar por mim? Até hoje eu não sei explicar. Era 11 horas da noite. 11h30. De um sábado de abril de 87. O Michael Jackson não era preto ainda nessa época. Eu abri o olho, era 5 da manhã, eu estava debaixo da cama dele, do outro quarto. Eu não sei como é que eu fui parar lá até hoje, não. Eles falaram que se esse menino deu um espetáculo, eu dei 3. O que eu consigo entender é que tinha muita coisa em Jesus. Jesus queria desencapetar da minha vida. E eu sei que ele passou o detergente do céu, que é o sangue dele. E eu levantei uma outra pessoa. Uma experiência assim minha, única. Eu não ponho ela sobre ninguém, não digo que ninguém tem que viver isso que eu vivi, mas eu te falo uma coisa, o Senhor me visitou de uma forma extraordinária. Naquele momento, eu recebi um comissionamento do Espírito Santo. O Espírito de Deus falou assim comigo, eu quero você para ganhar outros Lucinho. Eu falei, como é que é? O Senhor falou comigo, sabe o que você viveu nesses últimos anos? Tem muitos aí vivendo. E eu quero você para salvar adolescentes e jovens e dizer para eles que eles não precisam se matar, não precisam se cortar, não precisam perder a identidade que a mãe morreu e não precisam se envolver com pecados sexuais. Quando isso aconteceu, eu recebi ali o meu chamado. E eu comecei então a trabalhar com juventude, muitos anos já. Mas nós acabamos de viver uma pandemia. E eu queria nessa noite, de forma breve, eu sinto no coração da gente orar hoje, eu quero falar desse episódio aqui que Paulo viveu, porque a gente tem aqui alguns elementos muito importantes que a gente está vivendo hoje. Nós temos uma geração perdida. O tanto que essa geração está perdida aqui, eu vou mostrar para você, olha que o tanto está perdido. Ó. David Kinnan, presidente da Barna, Instituto de Pesquisa, ele fez uma pesquisa com milhares de jovens de 18 a 29 anos. Preste atenção nisso.
Quando questionado sobre o resultado da pesquisa, ele descobriu que 10% dos jovens são considerados discípulos fiéis de Jesus. Apenas 10% dos jovens, tudo filho de crente, são considerados discípulos resilientes de Jesus. Isso hoje. 22% não se considera mais cristão. 22% não é mais cristão. 30% é classificado como nômade. O que é um nômade? Acredita em Deus, mas não está conectado a igreja nenhuma. E 38% são considerados frequentadores habituais da igreja, mas têm laços frouxos com Deus. Nós temos hoje um cenário onde, antes da pandemia, no Brasil, 2 de cada 3 jovens que entravam para uma faculdade, 2 saíam sem Jesus. Apenas um jovem saía com Cristo após 4, 5 anos de faculdade. Agora, com a pandemia, nós temos um cenário onde nós, além de tudo que já vivíamos antes, além do avanço da imoralidade, além da relativização, além de um monte de fatores, nós temos pessoas que estão com medo ou cansadas ou com preguiça de voltar para a igreja. Mas a voz do Senhor continua dizendo: eu quero ganhar essa geração, e é meu papel e é seu papel irmos atrás deles. Falei com o pastor Eduardo, todo mundo que nasceu em 70, 71 é de Deus. Que ele é de 70, eu sou de 71, não é isso mesmo? Bom, o resto eu não sei não, mas nós dois somos. Por quê? Porque o Eduardo tem 51 anos, que é uma boa ideia, e eu tenho 50, e pensa, por que nós estamos até hoje trabalhando com essa raça? Vou te falar por quê. Porque muitas vezes tem gente mais nova que nós, mas o coração está velho, está cansado, está sem coragem, está desanimado. Mas nessa noite, Jesus quer dar em você uma injeção nova, para você levantar os eúticos que estão caídos nessa geração. Você sabia que o suicídio no Brasil já é a segunda maior causa de morte entre jovens? É a segunda maior causa de morte. É o suicídio. Eu não sei dizer nessa pandemia quantos jovens eu atendi, adolescentes. Pastor, estou me cortando. Pastor, eu até aprendi uma técnica. Eu vou conversar com um adolescente, um jovem. A primeira coisa que eu faço é olhar o pulso dele. Aí depois eu olho dentro do olho dele. Aí geralmente eu jogo verde. Eu falo assim: por que você está fazendo isso? Isso o quê? Você quer desmontar um adolescente? Vou te dar uma técnica chinesa top. Chega perto dele e fala assim, ó: o que você não está me contando? Você vai ver o Fusquinha 69 ratear para o morro acima. Por quê? Porque todos têm alguma coisa que está escondido. Todos estão... Gente, outro dia, uma menininha, pensa uma adolescentezinha, magrelinha, com a carinha assim de Madre Teresa, toda fofinha. Cheguei perto dela e falei: o que você está escondendo, filha? Ela falou assim: pastor, eu estou conversando com um homem casado. Eu treinei cara de paisagem. Porque Jesus falou comigo: você não pode escandalizar quando o zêutico morrer. Você tem que chegar chegando. Você não pode. Então eu aprendi a falar assim: não, você só está mexendo com um homem tentando destruir uma família. Mas vamos conversar aqui sobre isso. Essa história é muito chocante, porque nós temos os elementos aqui, ó. Primeiro elemento: primeiro dia da semana. O que é o primeiro dia da semana, gente? Que dia que é o primeiro dia da semana? Domingo. Então nós temos o dia mais top. Fala comigo: dia top. Segunda coisa que nós temos aqui: nós íamos reunir para partir o pão. O que é reunir para partir o pão, gente? Era culto de ceia. Fala comigo: culto de ceia. Além do culto, eles iam repartir o pão, eles iam cear. Além disso, o texto diz aqui mais um pouquinho para baixo, que havia muitas candeias no piso superior. Tinha muito moving, muito gelo seco, bateria. A Bíblia diz que era uma igreja high-tech, gringa, top. Ok? 2 andar, coisa chique. Nessas coisas com pavimento só não. Terceira coisa, a Bíblia diz isso, que era uma igreja grande, que tinha muita gente. E o principal, o maior pregador da época, ou quem sabe de todos os tempos, Paulo. E o cara entusiasmou, que ele pegou 8 horas da noite e foi reto. 8, 9, 10. E o povo acostumado a dormir cedo naquela época.
E Paulo foi pregando. Deixa eu te contar um segredo. A igreja mais top, com o louvor mais top, com o culto mais top, com o pregador mais top, não manteve um menino acordado. Sabe o que eu tenho descoberto hoje? Que muitas das nossas igrejas, dos nossos ministérios, não conseguem atingir o coração da criança, do adolescente e do jovem brasileiro, porque o Felipe Neto consegue. Ontem apareceu, o Felipe Neto ganha 4,5 milhões de reais do YouTube por mês. Eu vejo os vídeos dele. Ele põe um vídeo, em 5 minutos dá 700 mil visualizações. Ele está doutrinando, falando para uma geração, e nós estamos assim. O menino estava sentado na janela, gente. Imagina o menino olhar para Paulo, olhava lá para fora. Olhava para Paulo, olhava para o TikTok. Olhava lá para fora, olhava para o Brasileirão. Olhava lá para fora, olhava para a Champions. Olhava lá para fora, olhava para os funk de safadeza. Esse menino não tinha opção. O que ele ia fazer? E Paulo já foi acusado em 1 Coríntios de ser um cara meio boca dura. Ele falou, vocês estão falando aí que eu não sou bom de pregação. Mas eles estão dizendo que as cartas é forte, mas eu pessoalmente sou fraco. Vocês vão ver o fraco na hora que eu chegar aí. Só que quando ele chegou, o moleque roncou. Sabe que dia que a gente acorda muito para isso? Quando você tem seu filho. Quando você tem sua filha, você olha para os dois e fala assim, como é que eu vou levar esses trem para o céu? Eu não estou brincando. Você olha e fala assim, gente, a minha mãe só falava. Minha mãe, gente, ela levantava e falava assim, arruma que nós estamos indo para a escola bíblica. Uma vez eu falei, não, mãe, eu fiquei ontem com meus primos até tarde. Deu um silêncio. Quando eu olhei, minha mãe pegou um paliteiro de vidro e jogou na minha cabeça. Técnicas um pouco neonazistas, mas funcionou. Sabe o que aconteceu? Eu com 6 anos de idade sabia os 66 livros da Bíblia de cor. Minha mãe olhava para mim assim, eu sentia que ela sabia meus pecados. E quando ela perguntava, você leu a Bíblia hoje? Você leu a Bíblia hoje? Não podia ter outra resposta. Sim. Ela falou, o que você leu? Então não teve jeito. Não teve jeito. Qual é o problema de hoje? Estamos tentando cuidar de uma geração somente através desse bebê aqui. Não, nós vamos ter que colar nesse povo. Nós vamos ter que colar neles, porque eles estão na janela. Eles estão num lugar perigoso. Eles estão flertando com lá fora e flertando com aqui dentro. Eles têm um pouco de Cristo, mas não o suficiente. E tem um pouco do mundo, mas também não o suficiente. Eles não sabem o que fazer. É função dos Paulo tirar o menino desse lugar, falar, arrasta para cá, trem, que você vai me ajudar a ganhar o resto para o Senhor. Nós precisamos fazer isso. E a Bíblia diz que esse menino foi vencido pelo sono. O que é vencido pelo sono? Gente, veio uma pandemia, porque o culto de Paulo parou. Paulo teve que descer. Os nossos cultos pararam. Paulo teve que resolver um BO gigante no meio de uma pregação. Tem uma história recente que aconteceu nos Estados Unidos, uma igreja com 12 mil membros. No meio do sermão, o pastor, começando a fazer o apelo, ouviu um barulho na galeria. E um irmão se matou com um tiro na cabeça. E esse homem entrou para uma crise muito grande. Eu sempre esqueço o nome dele. Esses nomes com muita consoante. Acho que ele é descendente de polonês. E eu nunca sei repetir o nome desse homem. Sei que ele entrou para uma crise e falou assim, se Cristo estivesse comigo, esse homem não teria morrido no final do meu sermão. E ele começou a mandar os auxiliares pregar, e manda um, e manda o outro, manda o outro, manda o outro. Resumindo, ele completou 90 dias sem ir à igreja. A barba cresceu, parou de tomar banho, depressão no quarto. E ele era fazendeiro. Ele falou assim com Deus, Deus, eu vou largar o ministério hoje. Não aguento mais. O Senhor não está comigo. Esse cara não podia ter morrido. Acabou minha vida. Eu estou entregando tudo. Cantou tudo entregarei. E entregou tudo. Porque você tem que desviar de forma gospel. Entendeu? Você não pode desviar, vou ali fumar um... Não, você tem que desviar de forma evangélica. Cantou tudo entregarei e falou, Senhor, eu estou indo mexer com bicho. Estou indo para o meu sítio. Vou passar a igreja para o meu vice.
o Senhor falou assim com ele: pode sim, só antes eu quero te fazer uma pergunta. Você é melhor do que eu? E ele falou: lógico que não, Senhor. Ele falou assim: então por que eu tinha 12 e perdi um, e você tem 12 mil e perdeu um? Eu quero que você faça a barba agora, e eu quero que você volte para lá, porque tem 11.999, estão esperando você, e eles contam com você, e eu quero que você volte para lá hoje. O apóstolo Paulo, escute o que eu vou te dizer, não levantou Eutico através da pregação, nem da oração, nem do louvor. Disseram para a gente que ou a gente faz uma dessas três coisas, ou a gente não presta para Deus. Mentira! Há em todos nós alguma coisa que ressuscita os jovens dessa geração. Você tem que descobrir o que é. A Bíblia diz que Paulo desceu, não orou, não cantou, não rodopiou, ele abraçou. Sabe o que essa geração mais está precisando hoje? Da gente chegar perto, da gente olhar nos olhos deles e dizer para eles assim: ó, Deus te ama, Jesus quer te salvar, o Senhor quer fazer alguma coisa na sua vida hoje, e eu vim aqui enviado por Ele para te curar. E falar sem medo, e olhar nos olhos da menina, e nos olhos dos meninos. Por que eles estão tão carentes? Porque eles ainda não encontraram o amor do céu. E a Bíblia diz que Paulo o abraçou, e falou com eles assim: não fiquem alarmados, o menino está vivo. Imagina, gente, vocês sabem quem escreveu esse livro aqui? Atos. Quem estava lá? Lucas. Lucas era o quê? Médico. Não é possível que alguém não deu um diagnóstico, chegou lá e falou assim: morreu. Ih, aqui ó, sem pulso, seu Paulo. Foi embora. Né? Não precisamos de médico legista atestar a morte dessa geração. Qualquer um faz. Nós temos que ser médicos que vão ressuscitar essa molecada para a glória de Jesus. É para isso que Deus manteve nós aqui nesse momento de pandemia. Eu gosto de Paulo, porque ele chega, ele falou: miserável, dormiu no meu sermão, me deu um problema, me interrompeu no ponto 13. Porque presbiteriano prega 3 pontos. Mas batista pega 18. Né, Michel? Michel e eu sabendo. Então, o que aconteceu? Ele abraçou o menino. E ele falou uma frase: calma, gente, não fiquem alarmados. Está faltando em nós esse não alarmismo. Está faltando em nós essa coragem. Está faltando em nós alguém que levanta e fala assim: o Senhor vai resgatar essa geração, eis-me aqui. E eu vou onde tiver que ir, e nós vamos pegar esses meninos, e nós vamos cuidar deles, e nós vamos ver uma transformação acontecer na juventude desse país. Na verdade, o ano passado foi um ano terrível, mas ano passado eu vi uma resposta de uma oração minha que eu faço há 30 anos. Eu não quero ir embora dessa geração sem ver o Brasil sem carnaval, Jesus. E ano passado não teve carnaval. Ai, foi bom demais. Esse ano, né? Não teve. Esse ano que não teve. Não teve. Não teve. Deixa eu te contar o que acontece no carnaval, que eu tenho meus infiltrados lá. Peca-se 4 dias aquilo que leva 360 para pecar depois. E a Prefeitura de Salvador e do Rio e de São Paulo já confirmaram o carnaval próximo agora, mas tem Paulo vivo nesse negócio aqui. E eu e você nós não estamos de bobo assistindo essa geração se mutilar, se cortar, se rebelar contra os pais. Nós estamos vivos. E Jesus está hoje dizendo para você: você é o Paulo. Às vezes sabe o que Deus vai usar em você? Sua comida. Você vai fazer comida e vai chamar o povo. Às vezes sabe o que Deus vai usar? Sua rede social. Às vezes Deus vai usar sua empresa, sua marca. Às vezes um esporte. Eu tenho um amigo meu que ele era ruim em tudo. Pensa um menino feio e ruim em tudo. Mas ele fazia embaixadinha bem. Ele não foi para um país aí e abriu uma escolinha de futebol e está ganhando um monte de menino árabe para Deus, só fazendo aqueles Ronaldinho Gaúcho? Deixa eu te contar uma coisa.
sonda dentro do seu coração, se você tiver coragem, e pergunta para Deus o que Ele plantou em você, que você tem, que é o seu diferencial e que vai fazer diferença para esse mundo. Deus me deu uma coisa, sabe o que Deus me deu? Uma risada de pica-pau. As pessoas falam, sua risada é muito engraçada. Eu fico às vezes feliz e triste, porque a pessoa fala, eu falo, você gostou do sermão? Oh, sua risada é bom. Eu falo, não, eu estou perguntando o que eu preguei. A pessoa não sabe o que eu preguei, mas ela acha minha risada de pica-pau bacana. E aí os filhos vêm, o pai fala, meu filho gostou da sua pregação por causa da sua risada. Fala, Jesus, que coisa mais bizarra o Senhor faz. Eu queria ser conhecido pela minha teologia profunda. O Senhor fala, você não é o Hernandes. Deus, mas eu não sei fazer graça também igual o Cláudio. Também não tem que ser. Às vezes eu fico bravo. Você também não é o Silas, isso eu dei para ele. Outro dia eu falei com o Fernandinho, falei, Fernandinho, você, estava eu, Cláudio e o Fernandinho, falei, você faz os outros rir, você faz chover, e eu faço raiva nos outros. Uma risada, um jeito. A pessoa falou comigo outro dia, você tem 50 anos mesmo? Eu tenho. Mas seu visual, eu falei, deixa eu te contar. Para cada peixe tem um tipo de isca. Eu sou uma isca de Jesus para pegar essa molecada. Então eles olham para mim e falam assim, olha, ele parece jovem. Eu não estou falando nada diferente que o pai e a mãe falam. Nada diferente do que os idosos falam. Tudo igual. Com o mesmo tom de voz, com o mesmo tudo. Só que Jesus me deu isso para eu abraçar, levantar e falar, vamos embora, o culto vai continuar. Deixa eu te contar uma coisa, os cultos pararam, Paulo desceu, teve uma interrupção, a pandemia veio, confusão, o menino morreu, ressuscitou, agora é hora da gente subir de novo e partir o pão e continuar. Não é hora de parar, é hora de ter coragem para continuar. Sabe o que o texto diz? Levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, não me dá nada não. Você quer fazer bem para mim? Faça para meus filhos. Não fala bem de mim não, fala bem dos meus filhos. Se eu hoje fosse procurar uma igreja para mim agora, estou sem igreja, eu ia procurar uma igreja mediante o que os meus filhos... Fala, Davi, o que você quer de igreja? Ah, pai, eu quero uma igreja que a gente pode ir de bermuda. Então, vamos olhar aí, né, mas de pé da praia. Eu ia conversar com meu filho. Eu ia conversar com a minha filha. Deixa eu te contar uma coisa, essa geração precisa de gente que envie os filhos curados de volta para casa. Amém. Nada choca mais a gente, porque os nossos filhos, gente, a minha dor e a dor da minha mulher é uma coisa, a gente se resolve, mas quando mexe nos meninos, a gente fica doido. Eu já passei coisas com meus 2 filhos, porque Deus não ia deixar eu trabalhar com jovens sem eu viver as coisas dentro de casa também. E eu passei coisa. Já ouviu a história do cuspir pro alto? Que o telhado do Ferreira ixi, eu nem sei falar esse treino. É isso aí. É esse ferreiro que o espeta de não sei o quê. Miséria de ditado difícil de falar. É mais fácil falar CPL, ó. Se arrancasse isso aqui, olha o que virava, CPI. Hein? Aí não. Chupa, sai fora. Né? O texto diz que o jovem foi levado vivo. Há uma geração flertando com a morte, mas eu e você somos os líderes que vão viver com coragem para levantar esse povo e dizer para eles, não é hora de morrer, é hora de viver. É a hora da gente ser profeta do Senhor e profetiza. O que é o profeta profetiza, gente? É gente que não está com calculadora na mão fazendo conta. Ai, será? Deixa eu estimar prejuízos. Que estimar prejuízos? É andar assim e falar assim, menino, vem cá. Assim diz o Senhor. E sapecar Jesus nesse povo. Posso te falar uma coisa? Jovens e adolescentes, eles estão mais preocupados em ser amado. E eles gostam quando você briga com eles. Sabia que eles gostam?
Porque ninguém está fazendo nada. Gente, quando você odeia uma pessoa, você faz nada por ela. Ódio é próximo do amor. Quando os pais brigam com o filho, na verdade o filho fala assim: olha, ele sabe que eu estou vivo. Mas quando ninguém faz nada, eles falam assim: eu estou órfão. Sabe qual é a faixa etária que mais me preocupa hoje? Dos 6 aos 12. Quando eu era adolescente, a faixa etária que me preocupava, que a gente vivia as coisas, era dos 15 aos 20. Satanás foi trazendo a coisa tão para baixo, tão para baixo, tão para baixo. Os jovens que eu converso envolvidos na homossexualidade foram tocados na sua sexualidade com 3 anos, com 4 anos. A igreja acha alguém de 12 anos de idade novinho. Satanás acha alguém com 5 anos de idade ancião. Esse é o problema. A gente custa acordar que nós temos que pegar esses meninos cedo. Olha essa folha de papel aqui. Essa folha aqui, está toda escrita, sim ou não? Se eu quiser escrever alguma coisa aqui, eu tenho que fazer o que primeiro? Apagar. Hoje a igreja basicamente vive de desconstruir aquilo que já foi escrito pelas trevas na vida do povo. Agora, essa folha aqui está em branco. Se eu ponho a mão nela antes de alguém escrever alguma coisa, eu escrevo o que eu quiser. O desafio da igreja é escrever antes que o maligno chega. É contar uma história de pureza e já blindar e proteger nossos filhos, porque o futuro do Brasil está em risco. A gente olha para a Europa e assusta. A gente olha para os Estados Unidos e assusta. Lugares, berços de onde a palavra de Deus vem para nós. E a gente vê que aqui no Brasil tem uma igreja em cada esquina, mas muitas vezes os meninos estão perdidos dentro de casa. Na minha época o menino se perdia quando? Quando ele ia para longe, para o campinho. Aí lá no meio do mato ele fazia coisa errada, ele fumava, encontrava o vendedor de droga. Hoje os filhos perdem dentro do quarto. É dentro do quarto, é com esse troço aqui na mão. É com isso aqui que eles estão bolando coisa errada, fazendo coisa errada, virando coisa errada. E nós, pai, deitado eternamente em berço esplêndido. E os líderes, totalmente desconectados do que está rolando. Paulo podia não ser um bom orador, mas ele tinha um plano B na manga. Se esse moleque dormir no meu sermão, eu tenho um abraço de giraia que eu vou dar nele, que esse menino vai pular lá no céu. E ele tirou a carta da manga. O que Deus te deu? Quem sabe dentro da sua profissão? Quem sabe o que você faz com as mãos? Quem sabe alguma coisa online? Eu não sei. Eu, na minha limitação, sem conhecer o que eu... Porque tudo hoje a gente fica perguntando em tecnologia, a gente fica perguntando para os filhos. Eu estou há 485 noites fazendo uma live. Eu sento lá, começo a rir, kkkkkkkk. Eduardo já viu lá. Aí os meninos mandam pergunta, eu finjo que respondo. No final eu oro por eles. Senhor, em nome de Jesus. E naqueles 2 minutos que eu oro, o Espírito de Jesus vai lá, nos quartos, toca eles. E o que eu tenho lá em casa, de lista de gente dizendo: eu vim assistir essa live, era a última da minha vida. O meu casamento foi restaurado. Eu estava usando droga, eu fui liberto. Câncer foi embora. Um monte de coisa Jesus faz em 2 minutos de oração. Por quê? Porque precisa alguém parar, descer do sermão. Ah não, mas a homilia está boa. Que homilia? Desce lá que tem um menino caído. Levanta esse menino, abraça ele, beija ele. Ai pastor, eu não sei o que eu faço, eu tenho medo. Você já ouviu falar da história desse homem de Deus, grande homem de Deus, né? Que morava em Nova York, era pastor de uma pequena igreja. E esse homem então resolveu ir ganhar os líderes das gangues de Nova York. E ele foi, né? É o livro Foge, Nick Foge. Você já ouviu essa história? E ele foi para lá. E aí quando ele chega ali, de repente ele viu aqueles jovens sendo levados para a corte. E ele tentou falar com eles com a Bíblia na mão. New York Times tirou uma foto, pôs no jornal, pronto. Espalhou no gueto a notícia de que havia um homem que amava os jovens viciados em drogas de Nova York. Resultado, até hoje, o governo norte-americano reconhece o trabalho desse homem como o trabalho de recuperação de drogados mais eficiente dos Estados Unidos da América. Ele chamava, sabe de quê? Recuperação de 30 segundos. Ele punha a mão na cabeça do menino e falava assim: Senhor Jesus, em nome de Jesus, toda droga, sai! O menino, você vai fumar mais? Não, perdi a vontade, acabou. Aí ele ganhou o líder da gangue. Aí o líder da gangue só chegou e falou assim: acabou a droga. E foi ganhando, e foi ganhando, e foi ganhando. Times Square Church é a igreja
que esse lindo homem de Deus cuidava, e Deus hoje está dizendo para mim e para você: eu quero usar você, porque aqui do lado da igreja, e lá em Curitiba, e lá em Brasília, e lá longe, tem jovens se perdendo, e é a hora da gente ter coragem de se levantar, e ser mais audaz do que as redes sociais, e ser mais corajoso do que a droga, do que a promiscuidade, do que tudo que a gente está vendo acontecer debaixo do nosso nariz. É uma noite para a gente repensar nossas estratégias e dizer: Senhor, eu quero ser esse homem que não fica preso só na pregação, só na oração, só no louvor. Eu quero ter algo que eu consigo fazer, eu quero ter algo que eu consigo falar, eu quero olhar dentro dos olhos deles. Um dia eu estava no culto e eu pedi para Jesus um dom chamado discernimento de espírito. E eu estava no culto assim, e de repente eu olhei, tinha um jovem de boné. Jesus falou comigo assim: esse menino aí fica usando droga, volta, usa droga. Foi menino de boné, você volta, usa droga, volta, volta, pede perdão. Você já até furou o chão aqui, de tanto que você vem aqui pedir perdão. Vem aqui que Jesus vai te libertar. Quando eu falei isso, ele levantou e começou a chorar. E veio. Nisso que ele veio para frente, ele veio, começou a chorar muito. Eu tirei o boné da cabeça dele. Falei assim: eu estou vendo uma senhorinha orando. Quem é essa senhora? É a minha mãe, pastor. Ela ora todo dia para ser liberta. Falei: então hoje, qual que é o nome dela? Dona Graça. Dona Graça vai receber essa graça. Um menino sem essa miséria. Sai! Trem ruim da vida esse trem, em nome de Jesus. Amém. Volta para o seu lugar. Voltou para o lugar. Nunca mais usou nada. Mas os jovens da igreja começaram a ficar com medo de mim. Eu estou reparando que eu entro num corredor, molecada vai para o outro, eu entro no outro, povo vai para o outro. E a nossa igreja era cheia de coluna. E aí eu tinha uma jovem, a Larissa, que eu tinha ganhado ela para Jesus, mas ela ainda estava num processo. Eu vi que ela estava me evitando, eu peguei e escondi, atrás da pilastra, e ela veio. E ela me evitando. Quando ela chegou, eu falei assim: ai, menina! Ela falou: ai, pastor, sangue de Jesus. Eu falei: sangue de Jesus? Não, eu estou fedendo. Você está me evitando, poxa. Ai, pastor, eu estou com medo do senhor. Medo? Por quê? Não, o senhor está adivinhando os trem da gente agora. Eu falei: eu não estou adivinhando o trem de ninguém, menina. Eu sou uma pessoa que eu amo adolescente e jovem, e eu quero ver você salva. É só isso. Eu vou dizer para você nessa noite: Jesus quer dar para a gente, primeiro, um choro por eles, um clamor, sentir a dor que eles estão sentindo. Gente, eu estou assustado com o tanto de moleque tentando se matar, usando ansiolítico, depressão, mas novinho, todo mundo novinho. E eles me ligam, e os pais me ligam, e é uma onda. Não é um caindo, é uma geração caindo. E Deus nessa noite está dizendo para você aqui, pastor, líder, você que não tem cargo nenhum, melhor coisa é você não ter cargo nenhum. Se você não tem cargo nenhum, ninguém te cobra nada, então você faz do jeito que você quiser. Essa noite você levanta e mete o peito mesmo e fala assim: ó, no que depender de mim, esse moleque vai levantar. Ah, eu não vou deixar ele morrer não. E você vai pedir para o Senhor, e Ele vai te dar uma arma para você ganhar, igual Davi. Davi um dia juntou 400 esgramados. Os meninos não valiam nada. Tudo moleque fedendo, endividado, tudo ferrado, torcendo para time na Série B, né? Isso aí. E aí juntou todo mundo. Sabe o que eles se tornaram? Eles se tornaram a tropa de elite do Davi lá na frente. Vou te falar uma coisa: sabe esse menino Sonso, filho seu? Essa menina bobada, sua filha, que só fica o dia inteiro com a cara enfiada, lambendo tela de celular? Isso aí vai ser a profetisa de Jesus dessa geração aqui. Você vai ver. Meu filho está lá dentro de casa com a barba desse tamanho. Pai, posso pôr o brinco? Pode, meu filho. Aí, puf, pôs o brinco. Parece um muçulmano. Falei: Davi, achei uma série sua, vem cá assistir comigo. Ele falou: qual, pai? Falda. Olha ali você dando os tiros. Pá, cortando no tiro. E aí nós assistindo, conversando. Falei: filho, sabe por que eu te dei o nome de Davi? Negócio de gigante aí. Ele: não tem nada de gigante não.
chega, gigante já deu. É porque você vai estabelecer o império. Você vai ser, Saul não deu conta de colocar a nação estabilizada, mas Davi colocou. E porque Davi colocou, sabe o que Salomão fez? Foi o maior rei da história. Deixa eu contar para você, o segredo de Salomão é Davi. O pai lutou as guerras para o filho não ter que lutar. A prata não valia nada nos dias de Salomão, porque Davi meteu a cara e lutou, e preparou, e limpou o caminho, e falou com a molecada, pode vir, que aqui está tudo limpo, é minha tarefa e sua. Nós que estamos com 40 e pouco, 30 e pouco, 50 e pouco, é nossa tarefa, limpar o caminho, e chamar a nova geração e falar assim, vem, porque essa nação está preparada, para vocês serem os homens e mulheres, que vão transformar a história do Brasil. E eu vou encerrar dizendo isso aqui perto aqui tem um negócio chamado Mineirão. O meu sonho da minha vida, é ver que trem ali lotado de jovem, e eu e os outros pastores, tudo já velho, com 70, 80, 90 anos, lá no fundo assim, e a molecada, pô, para quebrar, e 100 mil lá dentro, 100 mil lá fora, e nós assim. E de repente, o povo lá, e Jesus fazendo, operando. E aí eles olham para a gente e falam assim, nós queremos honrar os nossos pais espirituais, que nos ensinaram. Aí nós aqui de longe vamos falar assim, não esquece aqui. Não, mas eu faço questão. Você sabe como é que é? Aí a gente vai assim, assim. Chega lá, mas eu não tenho maior alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. Essa é a paixão da minha vida. É para isso que eu nasci, para ver os nossos filhos andando na verdade. Eu quero orar com você. O meu coração arde nessa noite aqui. Sabe por quê? Porque se tivesse tido um Lucinho para mim, eu não tinha vivido as coisas que eu vivi. O resumo de tudo é, eu sou uma resposta para a minha própria oração. Eu precisava de um Lucinho 30 anos atrás para chegar em mim e falar assim, filho, você não precisa da depressão, você não precisa da pornografia, você não precisa disso. E aí eu falei, Deus, o que eu vivi é muito ruim, levanta alguém. Eu me tornei a resposta da oração que eu mesmo fiz. Nessa noite o Senhor está dizendo, tudo que você viveu, Ele estava te treinando para você agir exatamente nessa área. Nessa área, vai preparando seu abraço aí, que tem fila de gente para você abraçar. Vai preparando aí, o Senhor tem muita gente para você tocar, pôr a mão, abençoar. Nesse Setembro Amarelo, sabe o que eu fiz? Resolvi perguntar para os jovens se eles queriam se matar. Hoje é dia 15, 14, eu perdi a conta. Eu chego no meio da rua, assim, eu falo assim, oi, dá licença, você queria morrer? Gente, quase todo mundo falou sim. No final do culto da minha igreja, oi, dá licença aqui, você está querendo morrer? Aham. Meu Deus do céu, me dá um abraço aqui. E quando é homem, eu abraço ajeitado, eu pego na cintura, junto ele. Fala assim, você recebe aqui a cura do Senhor. Você está abraçando um servo do Deus vivo. Não tem um suor ungido não, mas Jesus está aqui nesse lugar. Eu desafio você hoje a ser esse Paulo, que não se contenta. Gente, morreu alguém enquanto o culto acontecia, mas continuemos a homilia. Continuemos a homilia o quê? Nós vamos levantar essa geração. Eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa noite. Ai, Jesus, quando eu penso nesses adolescentes, quando eu penso nas crianças do Brasil, Jesus, oh Deus, nós te pedimos, por favor, levanta-nos nessa noite. Eutico está para cair da janela, Senhor. Ajuda-nos a segurar esse moço. Ajuda a segurar essa moça, Deus. Muitas vezes a gente é tão teólogo, tão profundo, que a gente não consegue comunicar as necessidades deles tão simples. Simplifica a gente, Senhor. E acima de tudo, dá para a gente muita coragem. Muita coragem. Coragem para descer a escada e abraçar esse menino. Coragem para recomeçar depois que o culto parou.
coragem para tentar coisas novas, coragem, Jesus, para entregar esse menino de volta para a família e dizer: toma aqui o jovem, ele está vivo, não fiquem alarmados, ele está vivo, ele está vivo. Pai, tira de nós o medo, a preocupação com a opinião do resto do ministério, tira de nós a preocupação da performance online, tira de nós a preocupação daquilo que o colega de ministério vai dizer se a gente fizer alguma coisa um pouco mais radical. Deus, que a gente tenha só uma coisa em mente: os meninos estão morrendo, e o Senhor quer que a gente ganhe esses meninos para o Senhor. Não, eu te peço pela milésima vez esse carnaval, oh Deus, tira ele, Senhor, da nossa nação limpa. Não deixe o Brasil ser um país pornográfico, um país triste, um país de suicidas. Não, Senhor, não. Eu peço para o Senhor, por favor, opera um milagre, Deus. Opera um milagre, Pai. Opera um milagre, Senhor. Desde os nossos filhos, desde dentro do nosso lar, nossos sobrinhos, nossos filhos, ó Pai, nossos netos, até aqueles lá tão longe, Senhor. Resgata a juventude brasileira, Pai. Envia os doidos, envia os Paulo, envia, Deus, envia, Espírito Santo, envia, Senhor. Abra a sua boca e fala com o Espírito Santo. Fala com ele: Espírito Santo, eu estou aqui. O que você me deu para eu poder abraçar esses jovens? O que você me deu, Senhor, que eu posso usar? Eu não quero assistir, eu quero fazer. Eu quero fazer, Pai. Oh, meu Deus, levanta cada mulher aqui, Senhor. Muitas vezes os ministérios são tão limitantes para as mulheres, mas que elas tenham plena liberdade de fluir no Senhor Jesus. Plena liberdade, criatividade, amor. Ai, o Senhor plantou tanto dentro das mulheres. Tira a timidez, a vergonha. Deus, os homens, Senhor. Pai, não deixa a gente ter que viver um eutico dentro de casa para a gente preocupar com os euticos fora de casa. Que a gente possa olhar para os de fora agora, hoje. Dá para a gente uma estratégia. Pode ser doida, Deus, pode ser uma risada de pica-pau, qualquer coisa, mas nos ajuda nessa noite. Nos ajuda nessa noite, Senhor, a continuar. O Espírito de Jesus está dizendo: muita gente aqui perdeu muita gente. Você tinha 30 e hoje tem 3. Continue. O seu salão ficou grande, porque antes estava abarrotado de gente, agora ficou um pinguinho. Eu estou vendo como se fosse um salão assim, com só 3 pessoas à frente. Não se importe com isso. O Senhor quer te usar. Quem vai mandar o povo é Ele. Quem vai curar é Ele. A nossa função é só parar tudo e abraçar essa geração. Pai. Filho. Espírito Santo. Obrigado, Deus, pelo CPL. Obrigado por esse momento onde a gente é curado, onde a gente é restaurado. Eu creio que nós veremos uma juventude curada, cheia do Espírito Santo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, em nome de Jesus.